Rumores se espalham rapidamente por toda Cafarnaum. Jesus está de volta, e a multidão se reúne em uma casa simples, mas cheia de esperança. As ruas se enchem de curiosidade e fé, enquanto todos esperam ouvir as palavras daquele que é capaz de curar e transformar vidas. Entre a multidão, um grupo de amigos segue com determinação. Eles acreditam que Jesus pode curar seu amigo paralítico e, sem hesitar, decidem fazer o que for necessário para vê-lo diante dele. Para eles, o impossível não é um obstáculo, mas uma oportunidade. Neste momento, surge a decisão corajosa. Se o caminho está bloqueado, um novo caminho será feito. O poder da fé e da intercessão transformará a vida deste homem para sempre. Prepare-se para uma história de fé inabalável e milagres. O poder da fé e intercessão. O retorno de Jesus a Cafarnaum foi rapidamente anunciado por toda a cidade. A pequena vila, à beira do mar da Galileia, fervilhava de expectativa. As pessoas haviam ouvido falar dos milagres que ele realizava e da autoridade com que ensinava. Não demorou muito para que uma multidão se reunisse em torno de uma casa simples onde ele pregava. Do lado de fora, famílias e curiosos se aglomeravam, tentando escutar cada palavra. Entre essa multidão, um grupo de amigos carregava um homem em uma maca. Ele era paralítico, incapaz de caminhar, mas a esperança brilhava nos olhos dos que o acompanhavam. Haviam ouvido falar de Jesus e acreditavam que ele poderia curá-lo. Cada passo que davam era movido por fé e determinação. No entanto, quando chegaram à casa, viram que era impossível atravessar a multidão. Mesmo assim, eles não estavam dispostos a desistir. Olharam uns para os outros, compartilhando um entendimento silencioso. Fariam o que fosse necessário para colocar seu amigo diante de Jesus. A cena estava pronta para um evento que demonstraria não apenas o poder de Jesus, mas também a força da fé coletiva e a intercessão movida pelo amor. Uma multidão intransponível. A casa onde Jesus pregava estava tão lotada que não havia espaço nem mesmo do lado de fora da porta. Pessoas se comprimiam em busca de um vislumbre ou de uma palavra do Mestre. Alguns vinham em busca de cura, outros apenas por curiosidade, mas todos estavam fascinados por suas palavras. Enquanto isso, os 4 amigos e o paralítico que carregavam chegaram à cena. O homem deitado na maca, com cerca de 30 anos, tinha o rosto marcado pela dor e resignação de anos de incapacidade. Seu cabelo escuro e olhos castanhos transmitiam uma mistura de cansaço e esperança. Seus amigos, determinados, eram de idades e características variadas, mas unidos por um objetivo comum: ajudá-lo a alcançar Jesus. Eles tentaram avançar pela multidão, mas o caminho estava bloqueado. A frustração se instalava. Cada tentativa de passar era recebida com olhares irritados ou desculpas de quem estava lá primeiro. A situação parecia impossível, mas a ideia de desistir não era uma opção. Um dos amigos, mais ousado, olhou para o teto da casa. Era uma construção simples, feita de barro e ramos. Ele sussurrou uma ideia ao grupo. Inicialmente, os outros hesitaram. Subir no telhado e abrir um espaço parecia uma medida extrema. Mas, ao olhar para o amigo na maca, perceberam que não havia outra escolha. Com esforço, eles começaram a levantar o paralítico. Outros na multidão observavam, alguns com curiosidade, outros com reprovação. Com cuidado, os amigos subiram ao telhado, mantendo o equilíbrio enquanto carregavam o homem. Quando chegaram ao topo, começaram a retirar as camadas de barro e ramos, expondo o interior da casa. Enquanto isso, lá dentro, Jesus continuava a ensinar, mas o som do telhado sendo aberto chamou a atenção de todos. Partículas de poeira e pequenos pedaços de barro começaram a cair, interrompendo momentaneamente a pregação. A multidão olhava para cima, e Jesus também, com um leve sorriso no rosto. Eles estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Fé que move barreiras. Enquanto todos olhavam para o teto, os amigos continuavam a remover cuidadosamente as camadas, determinados a alcançar Jesus. A luz do sol começou a entrar pela abertura criada, iluminando o ambiente abafado da casa. Logo, a abertura era grande o suficiente para passar a maca. Com habilidade e cuidado, eles começaram a descer o paralítico usando cordas improvisadas. O homem deitado na maca sentia o olhar da multidão sobre ele.
O calor do momento misturava-se ao nervosismo e à esperança. Seu coração batia acelerado, não apenas por estar pendurado sobre as pessoas, mas porque sabia que estava prestes a encontrar aquele que podia mudar sua vida. Lá embaixo, o silêncio era absoluto. A multidão observava o paralítico descer lentamente, enquanto Jesus permanecia em pé, olhando fixamente para ele. Não havia sinal de impaciência ou surpresa no rosto do mestre. Em vez disso, seus olhos brilhavam com compaixão e admiração. Quando a maca finalmente chegou ao chão, o paralítico ficou de frente para Jesus. Os amigos, ainda no telhado, olhavam de cima, ansiosos e confiantes. Jesus levantou os olhos para eles e sorriu, reconhecendo o esforço e a fé inabalável que demonstraram. Então, ele se voltou para o paralítico. A multidão segurava a respiração, esperando pelo que aconteceria a seguir. Jesus, com uma voz calma e cheia de autoridade, disse: "Filho, os teus pecados estão perdoados." O choque percorreu a sala. Algumas pessoas murmuravam entre si, confusas e inquietas. Os escribas presentes, sentados em um canto, franziram a testa, indignados. "Como ele ousa dizer isso?" sussurravam entre si. "Só Deus pode perdoar pecados." Jesus, conhecendo os pensamentos deles, virou-se na direção dos escribas. Sua expressão, firme mas serena, parecia confrontar diretamente suas dúvidas. Ele estava prestes a mostrar que suas palavras não eram vazias e que ele tinha autoridade para perdoar pecados e curar. O clima na casa ficou ainda mais tenso. A multidão, que inicialmente estava curiosa, agora aguardava com expectativa o que aconteceria. Algo grandioso estava prestes a acontecer. Um milagre inesquecível. Jesus olhou diretamente para os escribas, seus olhos penetrantes refletindo tanto sabedoria quanto autoridade divina. Ele perguntou: "Por que vocês estão pensando assim em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: 'Os teus pecados estão perdoados', ou 'Levanta-te, toma o teu leito e anda'?" O silêncio na casa era quase palpável. Os escribas, desafiados por suas palavras, não responderam. Todos os olhos estavam fixos em Jesus, que continuou: "Mas, para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Ele virou-se novamente para o homem deitado na maca. Com uma voz firme, mas cheia de compaixão, ordenou: "Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa." Por um breve momento, o tempo pareceu parar. A tensão era enorme, e todos prendiam a respiração enquanto observavam o paralítico. Então, algo extraordinário aconteceu. O homem sentiu um calor percorrer seu corpo, seguido por uma força renovada que nunca havia experimentado antes. Ele moveu as pernas, algo que não fazia há anos. Lentamente, apoiou-se nos braços e começou a se levantar. A maca, que antes era um símbolo de sua impotência, agora era apenas um objeto em suas mãos. A multidão explodiu em murmúrios de espanto e alegria. As pessoas se afastaram para dar espaço enquanto ele se levantava completamente. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, o homem segurava sua maca como um troféu, olhando para Jesus com profunda gratidão. "Ele conseguiu!" gritou alguém da multidão. Os amigos no telhado levantaram as mãos ao céu, celebrando a vitória que testemunharam. A casa estava tomada por louvores e exclamações de maravilha. O homem virou-se para a saída, sorrindo enquanto abria caminho pela multidão. Ele estava curado, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto ele se afastava, Jesus permaneceu no centro da sala, observando com um sorriso. A mensagem estava clara. Fé e perseverança sempre seriam recompensadas. A transformação que inspirou multidões. Enquanto o homem saía carregando sua maca, a notícia do milagre espalhou-se rapidamente pela vila. Do lado de fora da casa, uma multidão crescente começava a aplaudir e a exaltar a Deus. Muitos perguntavam entre si: "Quem é este homem que cura e perdoa pecados? Poderia ser ele o Messias?" Os amigos do paralítico desceram apressadamente do telhado, abraçando o homem que, minutos atrás, dependia de sua força para tudo. Agora, ele caminhava ao lado deles com passos firmes, um sorriso radiante em seu rosto. "Vocês acreditaram quando eu não podia?" disse o homem, emocionado. "Hoje,
Não só minhas pernas foram restauradas, mas meu coração também foi transformado. Jesus observava tudo de dentro da casa, cercado por pessoas ainda maravilhadas com o que haviam acabado de presenciar. Muitos se ajoelhavam, reconhecendo a presença divina. Outros murmuravam, tentando processar o que isso significava para suas próprias vidas. Entre eles, os escribas permaneciam em silêncio. A autoridade e o poder de Jesus os confrontavam, desafiando suas crenças e posições. Alguns saíram com dúvidas, outros carregando perguntas que não ousavam fazer em voz alta. O milagre daquele dia não apenas curou um homem, mas despertou uma cidade inteira para o poder transformador da fé. Pessoas começaram a refletir sobre suas próprias vidas, se perguntando como poderiam se aproximar de Deus e receber a mesma transformação que haviam acabado de testemunhar. O cenário final mostrava Jesus saindo da casa, movendo-se calmamente entre a multidão. Ele não buscava glória para si, mas seguia em direção ao próximo lugar onde sua mensagem seria compartilhada. A cena marcava o início de algo maior, o impacto de sua mensagem de fé e esperança tocando mais corações, e a história do paralítico servindo como um símbolo eterno do que é possível quando a fé